Olá, começa agora o Sala de Aula na TV com o tema Fotojornalismo. Aqui nós abrimos espaço às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, nós apresentamos trabalhos desenvolvidos na disciplina Fotojornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. A cada programa, os estudantes vêm comentar as produções dos ensaios fotográficos de temas livres. Hoje nós vamos conhecer um ensaio intitulado Comprimido, dos estudantes Vinícius Lage, Milena Garcia, Marina Borges, Marcela Franco, Raul Felipe e Luiz Ricardo. Aqui no estúdio nós recebemos o Vinícius e a Milena. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada a você. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem o que é essa temática que vocês intitularam de Comprimido. Bom, a nossa ideia inicial foi de retratar vícios, diversos tipos de vícios, porque quando a gente pensa, o mais comum é droga, álcool, mas existem várias coisas que a pessoa pode ficar viciada. E a gente quis representar uma pessoa que tivesse vários desses vícios e que eles fizessem parte do dia dela, do começo ao fim do dia, de diferentes maneiras. A gente quis retratar vícios do cotidiano que as pessoas acabam por não dar tanto destaque quanto um vício a uma droga, por exemplo, e eles acabam afetando tanto quanto a vida das pessoas. Então a gente quis retratar de uma forma não tão leve, mas para demonstrar mesmo, para quem visse, para dar uma chocada de que talvez você tenha que procurar uma ajuda ou algo assim, que é para dar uma cutucada na sociedade, para eles também ficarem atentos a esses vícios mais comuns, vamos dizer, que ninguém liga muito. Que vícios comuns são esses que vocês elencaram na fase de produção, de pesquisa, para a realização do ensaio com essa temática? Acho que o maior exemplo que a gente pode citar, que muita gente não percebe que é um vício, é o da tecnologia, né? A gente está num momento da humanidade que todo mundo é muito viciado no celular. E aí, inclusive, a foto que a gente representou isso, a nossa modelo, ela tá presa ao carregador dela na tomada, porque é como se fosse uma coleira mesmo, que hoje em dia a gente vive com o nosso celular, as redes sociais, em tecnologia no geral. Mas outros vícios que a gente abordou foi o remédio, a bebida. Isso. Compras, por exemplo, jogos de baralho, esse tipo de coisa. E também, na verdade, a gente partiu de um princípio na pesquisa que a gente ia fazer algo para trocar coisas do cotidiano, por exemplo, escovar os dentes, a gente ia utilizar um objeto de um vício. E a gente, conversando também com o professor, a gente chegou a um consenso de que não era tão legal, porque poderia ser um pouco agressivo, poderia ser um pouco... ia retratar e incentivar, talvez, o vício, ao invés de retratar do jeito que a gente queria. E a gente acabou optando por retratar esses vícios mais comuns e de uma maneira mais leve também. Por exemplo, o vício em limpeza, que é a foto que acabou de mostrar, é um vício que às vezes a pessoa nem se liga que ela tem, mas acabou de cair algo no chão, ela já vai limpa. Isso acaba por se tornar um problema na vida dela, porque ela deixa de fazer determinadas coisas para acabar indo limpar o chão que acabou de sujar. Então a gente tomou esse cuidado de mudar um pouco a dinâmica do trabalho para não ficar tão pesado e para ficar, acho que até mais legal do que a gente imaginou inicialmente. E como que surge o nome Comprimido? Isso aí foi ideia do Vinícius, então eu vou deixar com ele. O nome Comprimido, a gente tirou algumas fotos em que a pessoa tá tomando, tá comendo comprimidos, porque a gente quis retratar esse vício em remédio, né? E eu acho que a pessoa viciada, na verdade, ela é isso, ela tem algo dentro dela que tá lá comprimido e quando explode ela não consegue segurar. Então a gente quis trazer essa dicotomia do nome, tanto para com o remédio, tanto para com esse negócio que você não consegue controlar dentro de você, que você acaba exportando para o mundo e tomando conta de você, tomando conta da sua vida. Então é por isso que eu decidi pelo nome Comprimido. Achei que fazia muito sentido para o ensaio. Pensando em todo esse contexto, né, que vocês apresentaram acerca da temática, né, pensando que vocês estão cursando jornalismo, era um trabalho de fotografia nessa área, como que a gente relaciona essa temática com a contribuição social, o exercício ético cidadão do jornalismo? Acho que a maior preocupação nossa no começo, a gente tinha algumas opções de tema, a gente ficou bem na dúvida, chegou a fazer votação para ver qual que a gente ia escolher, mas quando a gente optou por esse tema de vícios foi na mensagem que a gente ia passar, o que a gente ia retratar ali, porque é um tema muito delicado, que pode afetar, tipo, uma pessoa que tem esse vício vendo essas fotos, ela pode se sentir muito afetada com isso. Então, a gente se preocupou em retratar isso de uma maneira que não ficasse assim, passasse a mensagem que a gente quer e não ficasse assim tão explícito o quanto isso, o que a gente queria dizer. Porque, por exemplo, essas imagens, elas são fortes e elas, por terem um recurso visual,
eu acho que elas impactam muito mais do que uma mensagem que falasse, não fume, fumar é negativo. Então foi isso que a gente buscou na nossa mensagem e eu acho que a gente conseguiu cumprir essa função de mostrar o quanto o vício pode afetar, porque a nossa modelo, inclusive a Dandara, ela soube passar muito bem as emoções que a gente estava pensando com isso para dizer o quanto isso mexe com a pessoa que ela tem o vício. É bacana a gente mostrar também que o jornalista, ele tem uma rotina exacerbada, é muita correria, a maioria tem mais de um emprego, trabalha em vários lugares, e ele está suscetível a acabar virando um viciado em trabalho, por exemplo. Claro que a gente não consegue retratar isso em fotos, mas virar um viciado, por exemplo, no celular, não consegue largar do celular, ter uma vida, não diria comum, mas ter uma vida mais ativa para com seus amigos e tudo mais. Então acho que até isso a gente trouxe um pouco do que o jornalista pode acabar se tornando também com relação a esses vícios que a gente trouxe. Acho que, no geral, é isso que a gente tentou passar. Eu acho legal ressaltar também que na nossa pesquisa, quando a gente foi elencar, decidimos o tema, quais vícios a gente vai abordar agora, foi que a gente parou para se perguntar o que é vício, o que consiste um vício. E aí a gente descobriu, segundo psicólogos, a gente encontrou falando que é quando uma coisa interfere nas suas outras atividades, assim. Então, por exemplo, eu mexo muito no celular, mas a que ponto o que eu estou fazendo é normal e até que ponto isso se tornou um vício? Então é isso, está afetando a sua vida, está virando uma prioridade, é isso que caracteriza o vício. Diante dessas motivações que vocês apresentaram, como que vocês conseguiram materializar tudo isso na pauta jornalística para a execução do ensaio? Essa parte foi meio complicada, porque é algo meio de psicólogo esse negócio de vício, né? Então o jornalismo a gente teve que dar uma pesquisada muito a fundo, e muitos sites, muitas matérias, outros ensaios sobre o tema já, e foi uma discussão, é um grupo de 6 pessoas, então foi uma discussão meio boa, porque a gente acabou, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar matérias e vai atrás de pessoas com isso, ou a gente vai já usar um tema mais artístico, vai fazer um jornalismo mais, um ensaio mais literário, digamos, que faz um paralelo aí com o jornalismo literário, para ficar algo mais leve. Então a gente acabou na pauta elencando esse tipo de coisa e procurando um lugar que a gente pudesse também deixar ele, mudar ele, a gente já pegou a República de uns amigos nossos para fazer isso, e a pauta a gente levou em busca a isso, né? Em literalmente pautar o que era importante para o nosso ensaio. E como eu disse, é um assunto muito delicado, então o grande dilema que a gente teve na pré-produção foi: a gente vai retratar pessoas que têm esses vícios fazendo isso de fato, ou a gente vai interpretar, tentar reproduzir de outras maneiras? Porque às vezes podia ser problemático a gente escolher alguém que realmente sofria com esses problemas e encenar essa situação, podia ser muito desagradável para a pessoa. Então por isso que a gente optou para fazer uma coisa mais pro artístico, mas que ainda pegasse o jornalismo. E essa definição artística, como vocês chegaram a esses atores e atrizes que fizeram a participação no ensaio de vocês? Foi dentro dessa parte que o Vinícius falou de tentar encaixar no cotidiano. Então, acho que um exemplo de uma foto bastante artística que a gente fez é uma que a modelo está tomando banho e a água que cai nela são cartas de baralho, que é para representar esse vício. Então, assim, a carta de baralho não está dentro do contexto que a gente costuma ver ela. Tipo, ela podia estar simplesmente jogando a carta e a gente optou por fazer uma coisa mais diferenciada. Mas acho que da mesma forma ela passa uma mensagem bem forte, que é tipo assim, ela tá o tempo todo pensando nisso, sabe? Ela carrega esse vício com ela em todos os momentos do dia. É basicamente isso. E quanto à atriz, a gente optou porque ela é uma atriz da nossa sala. Ela já fez um filme lá em Minas Gerais, aliás, chama Ninfa Bebê. Ela gosta de ensaios e tudo mais, então ela arrasou, e a gente acabou utilizando o cachorro também da República que a gente estava. Acho que só para dar uma quebrada um pouco no ensaio, às vezes, dar uma leveza, porque o cachorro traz isso. Também. E porque o cachorro estava lá, ele apareceu. Então, foi bem isso mesmo. A gente deixou o ensaio rolar normalmente, sem ficar mexendo muito. Pensando nessa execução, como que vocês se dividiram nessa equipe de 6 pessoas para cumprir desde o planejamento até a finalização do ensaio fotográfico? Bom, acho que dentro do grupo é natural que algumas pessoas tenham mais interesse por algumas áreas e outras por outras áreas. E no nosso grupo em específico, a gente tinha a Marcela e o Raul, que são bem interessados em fotografia e eles gostam sempre de mexer com a câmera. Então a gente deu mais liberdade para eles nessa parte de foto. Todo mundo ajudou, mas a gente confiou bastante na habilidade deles de foto. E o Vinícius, que é mais criativo, ajudou mais com as ideias. Então todo mundo contribuiu com o que
sabe fazer de melhor. Foi bem isso mesmo. O Raul, ele é muito bom com foto, ele é o que ele quer seguir. A gente deixou meio que encargo dele, assim, ele falar o que a gente tinha que fazer nessa área, porque acho que é o que a gente tem que fazer, né? Quando alguém é melhor que a gente tem que ouvir e tentar aprender com essas pessoas. E a Marcela também é muito afim disso, mas acaba que todo mundo teve que tirar fotos, era um requisito da matéria. E as partes mais teóricas, todo mundo ajudou também, uns mais, outros menos, e acaba que todos os trabalhos da faculdade são assim, né? Você ajuda um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e foi bem legal. Acho que foi um dos trabalhos em grupos mais legais pela produção, pela discussão, pela execução também foi bem bacana. E a gente vai comentar um pouco mais sobre as técnicas empregadas e na execução desse ensaio. E aí, por isso, uma outra colega vem participar conosco no próximo bloco. Eu queria agradecer, Milena, a sua participação, e o Vinícius continua com a gente. Obrigada. O Sala de Aula na TV vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço aberto a produções dos estudantes da Unesp. Nesta temporada, nós conversamos sobre fotojornalismo e hoje conhecendo o ensaio comprimido. Estamos aqui com a Marina Borges, que vem integrar o time, e o Vinícius, que continua no nosso bate-papo. Marina, muito obrigada por sua participação. Obrigada a vocês. Nós estávamos comentando acerca do planejamento, né, da elaboração dessa pauta, e vocês comentaram que as fotografias foram feitas com uma modelo retiradas numa república. Gostaria que vocês comentassem o porquê dessa escolha, deste espaço para a realização do ensaio fotográfico. Eu acho que o Luiz Ricardo é membro dessa república, então a gente viu uma facilidade e a gente também queria principalmente retratar um ambiente mais do cotidiano mesmo, como tem a participação do cachorro, para deixar as fotos mais leves. Como é um tema muito pesado, acho que a gente optou por fazer um lado mais artístico, como eles já falaram, mas também relacionando com a nossa vida universitária, cotidiana, de quem trabalha também, que a gente procurou numa casa e não num cenário totalmente artístico, para ficar leve, descontraído e fazer parte mesmo da rotina. Tem a ver também com a facilidade, caso a gente quisesse alterar alguma coisa dentro da casa, tirar um sofá daqui, mover para lá, como é casa de amigo, é casa de conhecido e é uma república, você tem essa facilidade maior de estar movendo um item ou estar fazendo alguma coisa. Mas acabou que a gente deixou, igual eu disse anteriormente, a gente tentou deixar rolar, ser algo bem natural mesmo. A Dandara, a gente só foi falando, agora você vai ter que utilizar isso aqui. E aí ela foi fazendo, a gente foi tirando as fotos e saiu. Tanto que o cachorro aparece em algumas fotos, ele não foi convidado, ele só aparece mesmo e a gente deixa ele lá, ele acaba por fazer parte do plano, igual a Marina falou. Aconteceu e a gente foi deixando rolar. Foi um ensaio bem leve mesmo, assim, no fim das contas, por mais que a gente passe uma mensagem um pouco pesada, digamos assim. E a escolha, assim, né, do cenário dentro da casa para cada uma das fotografias, para cada um dos vícios que vocês gostariam de retratar, né? Como que isso foi feito, a ambientação, porque tem a questão da iluminação que é muito relevante para a fotografia. Eu acho que tem muito a ver com cada mensagem que a gente quis passar, porque a gente inicialmente mudou um pouco a proposta, mas inicialmente a gente quis relatar desde a pessoa acordando até ela indo se deitar, como o vício afeta a vida dela, né? Então, a gente, por exemplo, tem a foto que ela tá acordando, e aí a gente tenta relacionar com o vício, tem ela tomando banho, que aí, como eles citaram anteriormente, caem as cartas do baralho, que não é um banho comum, é um banho tentando trazer para o artístico relatar essa ideia do vício, né? Então, acho que cada ambientação, cada lugar teve muito a ver com isso. Por exemplo, o banheiro, na hora de escovar o dente, na hora de tomar banho, aí lá fora, na hora dela tá fumando cigarro com o cachorro, e aí na hora de estar jogando o jogo, ou tá na tomada, carregando o celular. Então foi bem assim, com a ideia de que a gente queria passar, às vezes na sala, às vezes no banheiro, o cômodo dependia da ideia mesmo. Foi um pouco complicado também fazer algumas fotos, porque tem algumas fotos que parece que é só um escuro. Mas, na verdade, porque ela estava no celular. A gente queria retratar que a pessoa está indo dormir e ela não consegue largar o celular, por exemplo. Então, a questão da iluminação foi algo muito difícil para a gente durante algumas fotos. Tiveram fotos que foi simples, é lá fora, tá claro, tá sol, é o mais simples de tirar. Mas, por exemplo, essas fotos escuras, se você não está numa resolução muito boa de tela, ela já não aparece tanto. Então, a gente teve dificuldade para até exportar isso para o professor e mostrar o que a gente queria passar. Mas, no fim, acho que não foi tão trabalhoso assim. Fora essas fotos mais escuras mesmo,
E a gente tentou ambientar da melhor forma possível. Por exemplo, você está dentro de um quarto, não vamos utilizar luz de fora, não vamos abrir as janelas para tirar foto do quarto. Você está acordando, você não está com a janela aberta, então vamos tirar foto como se tivesse. A gente no máximo acende a luz do quarto. Então algumas fotos podem parecer que a gente foi displicente na iluminação, mas na verdade não. Na verdade é o que a gente realmente queria passar, era esse dia a dia. Então você está acordando, a luz é assim, então vamos passar exatamente o que está acontecendo. E foi essa a ideia no fim das contas. E com relação às técnicas, né, de enquadramento, de angulação, né, para as fotografias apresentadas? Bom, a gente tentou utilizar diversos planos. A gente utilizou muito plano geral para mostrar o ambiente inteiro, a gente utilizou muito plano médio curto, plano próximo e a gente abusou do plano detalhe. Claro que nas fotos a gente acabou utilizando muitas fotos diferenciadas em plano médio, mas as fotos que mais... que pelo menos que eu mais gostei são as que vêm com plano detalhe. Por exemplo, tem uma foto na qual ela está tomando banho, que a gente já citou várias vezes, que tem uma carta. Aquilo, você vê as outras cartas jogadas, mas o detalhe está no rei, que está colado na panturrilha da Dandara. Então, acho que a gente tentou abusar o máximo que a gente pôde de plano detalhe e plano próximo, porque é isso que passa, na verdade, é a emoção, né? Quando você vai para o próximo, é quando você está passando melhor a emoção do que está acontecendo. E o plano detalhe, nesse caso, ele foi sensacional para a gente poder passar também o vício em si. Por exemplo, tem uma foto que ela está comendo comprimido, já citei ela também. Essa que acabou de passar é a minha foto favorita. A gente usou um plano próximo, muito próximo, e eu acho que ela passou exatamente o que a gente queria. É uma pessoa que está meio... As expressões... com distúrbio, tá com leve distúrbio ali, ela acaba passando isso na foto e no comprimido ali também, que está bem próximo. Tirar as fotos, por exemplo, com o cachorro ou ela fumando lá fora, foi mais tranquilo, porque você só se ajeitar o foco. Mas as de dentro, do quarto, principalmente aquelas que estavam escuras, você tinha que depois dar uma mexida mesmo no Photoshop, fazer algumas... tratamento, então, no tratamento, para passar a ideia que a gente queria mesmo. E do total de fotos, né? Quantas fotos foram essas que foram captadas por vocês? E a escolha, pensando nessa narrativa que vocês já apresentaram, que é o mote, né, do ensaio, para chegar nas 20 escolhidas? Eu não sei, acho que foram incontáveis, assim, porque a gente fez em 2 dias. E aí teve algumas que a gente passou pro professor, não foram aprovadas, e aí a gente teve que fazer de novo. Então, eu não sei dizer, mas talvez mais de 500 aí para escolher 20. Porque para escolher uma, por exemplo, do comprimido, a gente tirou, sei lá, 30 dela na mesma posição, ou se não pedindo para mudar um pouco a expressão, para deixar alinhar como a gente queria mesmo. Mas foi fácil, eu acho, também, ao mesmo tempo que a gente tirou bastante, porque ela contribuiu muito bem, então realmente a gente não precisava ficar mandando voltar por não gostar da expressão. Às vezes era uma coisa técnica, às vezes o foco não tinha ido, ou às vezes a gente queria mudar a angulação, mas teve muitas também tiveram muitas que não entraram, né? Tipo, a gente teve a ideia de colocar ela lavando louça, a ideia da limpeza, mas acabou que o resultado, quando a gente foi tratar, foi selecionar, não ficaram tão boas como as outras. E como tinha que selecionar 20, a gente acabou descartando. Então, tiveram ideias que não entraram. Mas acho que foi isso, foram bastante, sim. Foram muitas fotos, até porque todo mundo tinha que tirar foto. Então, cada um tira 5 fotos, já são 30 fotos por pessoa. E assim, a gente teve que eliminar pelo menos, acho que 8 fotos que o professor não gostou, tiveram problema, aquele problema que eu citei sobre a gente está reforçando um vício ou a gente quer retratar um vício. Essa linha estava muito tênue, então a gente teve que tirar várias fotos e refazer praticamente metade do ensaio. E a avaliação final de vocês, né, do resultado, da narrativa que vocês contam, da qualidade técnica e estética desse material? Eu gostei muito do resultado. Eu acho que a Dandara só valorizou o nosso trabalho. E a gente tentou trazer, como o Vinícius falou, a gente olhou outros ensaios, mas eu não achei nenhum, assim, exatamente com essa pegada que a gente trouxe. De retratar o dia e passando... Acho que foram ideias criativas mesmo que a gente trouxe que eu não tinha visto antes. Então, e acho que a gente conseguiu colocar em prática. Uma coisa ou outra, assim, que a gente alteraria, que acho que depois que a gente vai ver já quando tá tudo pronto, às vezes algumas fotos do tratamento não fica tão bom quanto a gente gostaria que ficasse, pra gente não ter também tanto domínio desses programas, ou simplesmente porque a iluminação é uma coisa muito difícil de mexer mesmo.
Então, diante do que dá para fazer com um tema complicado, eu acho um tema bem difícil de ser retratado. Eu gostei do nosso resultado. E você, Vinícius? Particularmente, eu achei bacana o resultado final. Eu acho que quem pegar as fotos sem o contexto, sem saber o que a gente quer retratar, vai falar, nossa, mas está faltando iluminação, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas se pegar o contexto, se pegar a pauta e saber o que a gente queria passar, igual a gente pode falar aqui hoje, quais foram as ideias, vai entender e vai achar muito legal. Eu acho que a gente abordou um tema muito delicado e a gente conseguiu abordar da maneira que a gente queria. Espero que a gente consiga passar, obviamente, a mensagem para todo mundo, mas eu acho que a gente quis ousar e a gente conseguiu. A gente chegou onde a gente pretendia desde o início. Para a gente finalizar, que formas de divulgação, para além desse programa, vocês vão fazer desse trabalho? Talvez postar em alguma rede social, acabar compartilhando elas, mas a ideia geral é manter pra gente. A gente mandou pra Dandara, que ela é a atriz, a gente gostou que ela mesma teve essa procura, ela mesma procurou a gente para pedir as fotos. E a gente não sabe se vai divulgar, até por ser um tema muito delicado, por a gente não saber se a gente pode realmente passar essa imagem um pouco degradante ou algo assim. Então fica um pouco um pé atrás, a gente ainda vai discutir isso em grupo para ver se a gente realmente passa isso adiante ou não. Talvez passar como um portfólio mesmo, né? Se deixando bem explicado que foi para uma disciplina e o que a gente queria com as fotos. Porque senão às vezes está só rolando o feed lá e a pessoa pode se sentir atingida, né? Quem passa por isso, ou mesmo quem conhece pessoas que passam. Então a gente tem esse cuidado, porque é um tema muito delicado. A gente ainda não sabe ao certo o que vai fazer, mas se fizer alguma coisa, se divulgar, tomar esse cuidado mesmo. O Vinícius pontuou uma foto que seria representativa para ele do ensaio. Você tem uma outra diferente? Eu gosto muito da que ele falou também, do comprimido, que é ela com a colher. Eu acho que o foco que a gente deu, a expressão, assim, tá muito legal. Gosto também da outra, das cartas no banho, que eu acho que a gente fez um jogo de luz ali legal, que dá para pegar o fio de água saindo, assim, e também dando foco na carta, no Reis que ele falou, até na panturrilha da Dandara. Então, acho que essas duas, para mim, são as que eu mais gostei mesmo. Queria agradecer a participação, então, Vinícius e Marina, aqui no programa Sala de Aula na TV. Obrigada. Muito obrigado. Prazer. O Sala de Aula na TV fica por aqui. Acompanhe na íntegra agora o ensaio comprimido. Até a próxima!